ficando com essa pessoa 3 meses, tô muito feliz e tal, mas agora ela veio com um papo de que quer ter filho. Eu falei, pô, agora? 3 meses vocês ficando? Se namorar é sua meta pra 2026, se prepare. De que forma eu acho alguém? Eu falo, ó, A, B, C. Faz esses 3 passos primeiro pra você se preparar, porque se você entrar num relacionamento sem estar preparado, você vai ficar solteiro daqui a alguns meses de novo. A gente já sabe que esse ano é um ano difícil. Eleições, política e muito carnaval. Eu tô solteiro e tô feliz. Não, você não tá 100% feliz. Você queria ter alguém, mas por conta de tudo que aconteceu na sua vida, talvez na sua família, os traumas que foram criados, você hoje se sente melhor assim. Mas talvez porque você ainda não encontrou uma pessoa que se identifique com as suas características, seus princípios e valores. E no episódio de hoje vamos receber Amaury Nunes. Porque não adianta nada você entrar num relacionamento todo arrebentado psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Eu apliquei o que eu falo na minha vida e melhorou muito. Debatendo sobre como ter um relacionamento sério em um mundo totalmente no caos. A roupa que a mulher usa na academia influencia e comunica no que ela quer. Pode até estar comunicando errado. A mulher pode dizer, não, eu quero um cara sério pra mim. Mas tá lá usando... E no episódio de hoje a gente já começou com polêmica aqui nos bastidores. Inclusive, a gente autorizou a produção ali atrás a participar. Dá um oizinho aí, produção. Oi, pessoal. Vai rolar perguntas polêmicas, porque o nosso convidado de hoje já estava aqui anteriormente. Tem vários episódios e cortes que viralizaram. Só que quem vai falar por mim, talvez seja ele aqui com umas perguntas, porque a gente combinou que vai ser um debate hoje, tá? Relacionamentos, como namorar ou casar pra você que procura um relacionamento sério em 2026. Seja bem-vindo, Amaury. Muito obrigado, Mari. Vamos falar muito sobre relacionamentos, sobre as pessoas que estão solteiras, tanto homens quanto mulheres, e também quem está em um relacionamento, como pode melhorar o seu relacionamento. Muito bom. E do nosso último episódio pra cá, o que mudou na tua visão de relacionamentos? Alguma coisa mudou? Faz quase um ano, né? Então... o que eu tentei aplicar para a minha vida, eu acho que está funcionando muito bem e eu falo bastante disso no meu Instagram, né? São 3 pilares assim que eu chamo de melhorar a sua condição pessoal para você conseguir entrar num relacionamento. Porque não adianta nada você entrar num relacionamento todo arrebentado psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Então eu apliquei o que eu falo na minha vida e melhorou muito, tá? Então eu vou falar rapidamente os 3 pilares aqui. O primeiro que eu digo é que a pessoa tem que buscar Deus. Independente da religião, busca uma fé, tenha uma fé, seja na meditação, seja na igreja católica, evangélica, independente. Eu não estou falando para você ser de uma religião específica, mas buscar Deus, isso vai te trazer paz e muitas vezes um direcionamento. Você entender o que é certo, o que é errado, isso acaba te afastando de certas situações que você está lá desesperada procurando um cara na balada e tá muito difícil de encontrar uma pessoa na balada porque você está na balada. Então, isso acaba te direcionando e te dando mais sabedoria. Então, buscar Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco ir para a academia. É muito importante e não é só para ter um corpinho bonito, não. É principalmente para a sua saúde mental. Tá? Então, esses 2 aqui são muito importantes. Consequentemente, nesse segundo, sabe qual é o efeito colateral de você ir para a academia todos os dias? É você ter um corpo muito bonito. Consequentemente, você vai atrair mais pessoas. Verdade. Então, isso é extremamente importante. E o terceiro é você se autoconhecer. Você buscar, talvez, uma psicóloga, talvez, em alguns casos, um psiquiatra, ou pessoas que possam te ajudar, a te direcionar, a entender melhor o seu momento de vida. Autoconhecimento. Então, buscar a Deus, academia e autoconhecimento. Esses 3 pilares, se você conseguir executar isso na sua vida, com certeza absoluta, você vai se tornar uma pessoa melhor, para entrar num relacionamento melhor ou até mesmo no seu relacionamento atual. Você vai conseguir ter mais clareza e tomar as decisões melhores dentro do seu relacionamento. Muito bom. Eu percebo que uma das coisas, que tu tá mais calmo, eu acho, mais sereno. Do último que a gente já tava aqui, acho que tu trouxe essa energia de convicção, talvez, esse um ano todo. E uma das coisas que tu falou aqui dessa parte de treinamento físico, eu falo que primeiro cuidar do corpo para chegar na mente. É um dos maiores, desde a antiguidade que a gente pega aí, Roma, Grécia, que a gente vê que as pessoas faziam treinamento físico simplesmente para se dominar. Hoje as pessoas fazem pouco isso. E aí a gente está vendo até dados que a gente olha para o Brasil tem mais de 52% de solteiros. É uma tendência que vem crescendo e as pessoas parecem que querem ser solteiras e elas reclamam que não acha, não encontra. Tu acha que o ser solteiro hoje é uma questão de autossuficiência ou simplesmente de, talvez, carência ou falta de oportunidade? Eu acho que tem os 2. Eu acho que a rede social
influenciou muito a solteirice atual. Esse número cresceu muito, principalmente nos últimos 25 anos. Eu também li uma pesquisa sobre isso, que o número de pessoas solteiras ou divorciadas, né, cresceu muito nos últimos 25 anos. E a rede social, tanto Instagram quanto TikTok, qualquer uma dessas, ela acaba influenciando, porque ela gera uma imagem de um casal perfeito. Né? Eu já tive a oportunidade de ser essa pessoa que estava ali com a família perfeita, mas na verdade, por trás daquela foto ou daquele vídeo, as coisas não estavam tão perfeitas. Então a pessoa que está ali em casa, isso é engraçado, que eu já vi até um influencer falando, que é muito difícil você se basear no relacionamento de outra pessoa e ter felicidade no seu próprio relacionamento. Que quando você fica se baseando, e não tem como você não se basear, você vai acabar seguindo pessoas que você admira, não só pessoas que trazem conteúdo interessante, você acaba seguindo, mas eu gosto da, sei lá, da Marina Rui Barbosa, eu estou dando uns exemplos de pessoas falando Caio Castro e tal. Aí você segue essas pessoas e às vezes você vê um relacionamento maravilhoso, Luciano Huck com a Angélica e tal, uma família linda, eu quero isso para mim. Mas você não sabe exatamente o que eles estão passando. Né? Você não vê o que eles estão passando no dia a dia deles. E aí você olha para o seu relacionamento, fala assim, poxa, o Luciano Huck, estou dando um exemplo aqui de nomes, tá, pessoal? Levou a Angélica no melhor restaurante do mundo hoje, no aniversário de casamento deles, e eu não tenho condição, levo a minha mulher para tomar um açaí ali na esquina. Entendeu? Aí você olha para aquilo e você se sente mal pela rede social. Então, esse impacto que a rede social gera nos relacionamentos influencia as pessoas ficarem solteiras. E aí vem a questão de você conseguir trabalhar a sua parte mental primeiro, antes de entrar num relacionamento. Porque não adianta você entrar num relacionamento estraçalhado, com a autoestima lá embaixo, olhando o relacionamento dos outros, se comparando o tempo inteiro. Então você tem que saber usar a rede social. Se você não souber usar a rede social, você vai ter um problema mental. Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas eu sei que você também deve ter dúvidas de como começar o seu posicionamento e melhorar a sua comunicação. E aí, trabalha com todas essas frentes: mentoria, tráfego pago, estratégia, criação de conteúdo de qualidade. E se você quiser saber mais, acesse o QR Code que tem aqui na tela e entre em contato comigo e com o meu time. Agora, bora voltar pro episódio. Pra ti, as pessoas estão mais perdidas do que nunca ou elas estão autossuficientes demais para aceitar alguém? Eu acho que as pessoas estão buscando um direcionamento. Que o que acontece nas redes sociais, por que a gente viu um crescimento muito grande dos coaches, dos mentores? Porque as pessoas não têm esse direcionamento e muitas vezes buscam na igreja até com a melhor das intenções possíveis e acabam não encontrando, porque na igreja X acontece isso, na Y acontece aquilo outro, na outra igreja que você vai também você não gosta. Não estou falando nem de religiões, mas o que a gente vê, e acontece muito isso, aconteceu comigo quando eu busquei igrejas, eu fui quase a 10 igrejas, eu não gostei de 9. Então, assim, era muito difícil você encontrar. Você quer um direcionamento e você não consegue. Um direcionamento, às vezes, de vida. Por isso que tem essa ascensão tão grande dos coaches. Porque pessoas que mostram que têm uma vida condizente com o que eles estão vivendo, com uma esposa, com filhos e tal, eles conseguem atrair. Falar, eu quero essa vida para mim também. É realmente isso que você vive? E se você estivesse nessa situação aqui, solteiro no relacionamento, eu posso seguir o seu conselho? Então as pessoas estão seguindo isso. Então acho que elas estão, entre aspas, perdidas, mas buscando um direcionamento, usando as redes sociais para tentar buscar esse direcionamento e se tornarem pessoas melhores para conseguirem entrar em um relacionamento. Eu não acho que as pessoas querem ser solteiras. Eu acho que isso já é uma proteção, é um escudo que muita gente usa já porque desistiu, desanimou. Eu tenho um grupo no meu Instagram com mais de 500 membros que falam assim, Amaury, 99% eles devem ser solteiros ou são solteiras, mulheres, que falam, eu quero encontrar alguém, mas está muito difícil. De que forma eu acho alguém? Eu falo, A, B, C. Faz esses 3 passos primeiro para você se preparar, porque se você entrar num relacionamento sem estar preparado, você vai ficar solteiro daqui a alguns meses de novo. Exato. Não vai adiantar nada. E isso só vai te frustrar e, consequentemente, você vai falar, não, prefiro ser solteira. Prefiro ser solteiro do que mal acompanhada. Às vezes a companhia ruim não é do outro lado. Às vezes a companhia ruim é você. Entendeu? Às vezes a companhia ruim é você mesmo. Exato, porque você às vezes não está no seu melhor estado. Você está ali desesperado para entrar no relacionamento. E aí você acaba aceitando qualquer coisa. E aí esse qualquer coisa a médio e longo prazo se torna pesado. Entendeu? Já aconteceu até comigo de um relacionamento que eu queria muito encontrar uma pessoa. Encontrei uma pessoa que fumava. E eu sou totalmente contra o cigarro. Isso faz muitos anos, mas na época não era tão forte quanto é hoje em dia essa campanha contra o cigarro. E eu acabei me envolvendo nesse relacionamento, queria que desse certo, pedia para a pessoa parar, a pessoa falava que queria parar e não conseguia parar, e aí a médio e longo prazo isso ficou muito pesado. Eu não conseguia mais beijar a pessoa, porque eu sentia um gosto de cinzeiro
na hora de beijar a pessoa. Então eu senti aquilo, ou seja, eu aceitei, eu baixei muito a minha guarda para entrar num relacionamento e ao longo do tempo aquilo ali foi ficando pesado. Então isso acontece muito. Então você tem que estar certo das suas convicções, do que você realmente busca, das suas características que você aceitaria numa outra pessoa. Para aí sim você, olha, eu tô pronto e aceito isso aqui. Ó, uma pessoa que é do time contrário ao do seu marido, do seu namorado. Se o cara é muito fanático, isso vai pesar. Tem certas red flags, e eu falo muito disso no meu perfil, que não são red flags específicas para todo mundo. É o que você aceita e o que você não aceita no relacionamento. Muito bom. E dessa tua lista de 500, 600 mulheres ou pessoas solteiras, existe uma idade do desespero da mulher que ela começa a baixar a régua dela para caber numa gaveta para poder casar e ter filho? Sim. Normalmente a partir dos 35 anos, tá? E ali a gente tem, em média, de 35 até 55 anos, pessoas que ou saíram de relacionamentos, ou se divorciaram, ou estão muito mal nos seus relacionamentos, buscando um novo relacionamento, buscando uma melhoria no relacionamento atual ou um novo relacionamento. Então, ali, dos 35 anos, quem ainda não tem filho, infelizmente bate o desespero de entender que o relógio biológico é importante na vida da mulher. Então, se a mulher tem esse desejo, que eu acredito muito que a maioria das mulheres, a grande maioria tem, muitas podem dizer que não, mas simplesmente por um escudo de defesa. Tá? Exato. E aí, o que acaba acontecendo é que a mulher tem um tempo, né, para dizer, olha, eu vou ter que baixar minha régua, eu vou ter que baixar o que eu estou exigindo de um homem, porque eu estou com 35 anos, 37, quero ter filho e não consigo, não tem um cara legal por aí. Mas é o que eu digo muito para elas. Se você está sendo uma pessoa legal, você tem todas as características que você está buscando nesse homem. Mas para ti, a mulher de 35 tem que baixar a régua para conseguir casar. Não necessariamente baixar a régua. Eu acho que ela tem que entender que as características que ela está buscando no homem, ela precisa ter também. Tá. Então não adianta eu falar assim, eu quero uma mulher que tenha tudo isso e eu não tenho nada disso, como que eu posso exigir? Então acho que primeiro é se autoconhecer para entender qual é realmente a sua busca. Entendeu? E muita gente hoje com as redes sociais acha que só uma mulher ser bonita ela vai atrair um homem top, maravilhoso, que na cabeça das mulheres pode ser um cara muito rico, muito bonito e etc. E às vezes ela não tem todas essas qualidades que ela acha que tem. Então eu tento mostrar para elas, olha, tenta se autoconhecer primeiro e aí dentro dessa sua lista sobre você, você faz uma lista do que você busca num homem. Sabe uma pergunta que me fazem muito? Depois de um certo ponto, quando a mulher chega nessa fase que talvez ela não esteja bem resolvida profissionalmente, o relacionamento deu errado e ela precisa começar a decidir o que ela vai fazer da vida dela, para onde ela deve olhar depois dos 35? Carreira ou relacionamento? Então, essa é uma pergunta ótima, né? Porque eu acho que esse movimento das mulheres de uma forma geral, nos últimos 20 anos, do empoderamento feminino, trouxe um fato muito importante, porque as mulheres começaram a ser mais empoderadas de uma forma geral. Querem ir para o mercado de trabalho. Querem ir para o mercado de trabalho. Direitos iguais e assim, elas querem, na verdade, minha visão como mulher, tá? Inclusive, até no nosso último episódio, a gente conversou sobre isso e tu falou assim, o homem não liga para quanto você ganha e ele não quer uma mulher CEO, mas para a mulher tá tudo bem na cabeça dela. Porque ela não tá ligando pro que o homem acha, mas ela tá ligando para a visão dela sobre ela mesma, do quanto ela esperava dela. Exato. E aí ela entra nesse ponto, que ela chega numa fase da vida dela que, pra mulher, é muito mais importante ela ter família no final da vida. Essa conta dela. Por mais que ela fale que ela quer o trabalho dela, maravilhoso e tal, o que adianta ela ser multimilionária sozinha? Viajando o mundo. Só que ela chega nessa pergunta, cheguei nos 35, não fui essa super mulher que achei que eu seria, também não tenho filho, não tenho marido, pra onde eu vou focar agora? Em construir uma relação, porque é uma energia. Construir uma relação eu vou abrir mão de um lado pra construir aqui deste outro, ou não, vou focar no meu profissional. Se realmente o sonho dela for ter uma família, for ter uma pessoa ao lado dela na velhice, que é o mais importante, eu acho que é o medo da maioria das pessoas, é chegar aos seus 80, 90 anos sem ninguém ao seu lado. Porque se você não tiver marido ou mulher, se não tiver filhos, provavelmente seus pais já faleceram, quem vai estar ao seu lado na velhice? Exato. Entendeu? Então eu acho que a gente toca muito nesse ponto, porque no fundo todo mundo quer ter alguém. Às vezes você está num momento de vida, como você bem disse, de focar no trabalho. Só que esse cálculo, né, dessa projeção toda do empoderamento feminino não bate muito com o cálculo da vida real. Exato. Porque se você entende que você tem um relógio biológico, você quer construir uma família, 35, 40, no máximo hoje em dia a gente consegue estender ali até os 45 anos,
para a mulher, ela tem que entender que o momento certo de conhecer alguém na vida dela é entre os 25 e 35 anos, caso ela queira construir uma família. Se ela não quiser ter filhos, aí pode, né, passar um pouquinho mais. Mas eu acho que isso vai muito do que a pessoa quer, né? Se realmente ela quer ter filhos. Às vezes, hoje em dia, muita gente está indo para a linha de não quero trabalhar, quero ter um marido, quero ter um parceiro. É até melhor se ele já tiver filhos. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Eu vou dar minha opinião. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Porque se a pessoa está ali com 30 a mais, 35 mais, 40 a mais, o que a mulher pensa? Assim, eu quero ter filhos ou continuar ganhando dinheiro, continuar na minha profissão, que eu estou muito bem estabilizado, mas eu não tenho tempo para me relacionar, porque eu trabalho bastante. Sim. Qual é a visão da mulher nesse sentido? Nesse ponto eu falo por mim, né? Na verdade, a mulher que quiser trabalhar, indiferente da fase, eu acho que uma mulher não tem que ir nada, ela tem que escolher. Hoje, se eu trabalho, eu escolho desacelerar. Se fizer uma pessoa entrar na minha vida e fizer sentido e me mostrar que ela pode estar naquele lugar onde eu desacelero, isso pra mim é super tranquilo. Porque eu escolho família, no final das contas, e aí eu planto a relação. E aí é uma coisa de nivelamento, de entender fases de vida e quais os objetivos de cada um, né? Mas pra mim, as mulheres que falam que não querem ter filhos, é porque elas não acharam um homem que conseguiram mostrar que eles poderiam ser potenciais pais para aquela relação. Os dois como um conjunto ali, né? Os dois juntos. Ela vai olhar. Se eu tiver um filho com esse cara, e provavelmente é essa que fala, eu não quero ter filho, porque na sociedade que a gente tá, isso pra mim é uma desculpa desculpa pra não dizer que o marido não supra esse lugar. Pra mim, ela não encontrou um cara que pode ser pai. E aí ela acha que ela vai ser mãe de 2. Essa é a minha opinião de mulher de 35 mais que fala, eu não quero ter filho, uma família. Ela não viveu um ambiente, um contexto que ela olhe que aquilo é muito bom. E aí ela vai viver com aquele cara e vai continuar trabalhando, cansada na vida e talvez sustentando a casa e ele é acomodado. Exato. Simplesmente. E aí o que eu vejo das redes sociais, quando entrou esse contexto de rede social, que eu perguntei se as pessoas são perdidas ou se elas são autossuficientes, a minha visão é que rede social trouxe uma opção de tu parecer ser muito fácil. A gente constrói um posicionamento muito fácil de conseguir mostrar alta performance, só a parte bonita, que é a vida e de todas as nossas formas. Então, quando a pessoa vai pro offline, ela se sente insegura de não ser tudo aquilo que ela mostrou para conhecer alguém. Então, ali ela treme na base. Só que hoje, como as relações são muito digitais, a gente pega a rede social para conhecer alguém. Aplicativo, Instagram e tudo mais. Para quem tá buscando um relacionamento sério, o que um homem analisa, bater o olho no perfil da mulher, o que ele analisa que é uma mulher séria e que faz sentido ele dar um primeiro approach ali dentro? Eu acho que por mais que as pessoas ainda consigam mentir muito nas redes sociais, né, mostrar um estilo de vida e, na verdade, fazer outro, ela ainda assim consegue mostrar o que ela realmente gosta ou não nas redes sociais. Então, o que afasta um homem, a gente estava falando disso aqui em off, é ter uma mulher que tem no perfil milhares de fotos de biquíni mostrando o corpo o tempo inteiro. Isso vai atrair likes, vai atrair pessoas que querem se relacionar com ela rapidamente, né? Mas não um relacionamento sério. Então aquilo ali vai dar muitos seguidores, vai dar provavelmente dinheiro para ela, porque ela vai fazer parcerias, porque se ela tiver um corpo bonito, for jovem, ela vai atrair muita atenção, mas não necessariamente vai atrair um homem sério, que queira algo sério. Então isso é um conflito que acontece muito no perfil tanto dos homens quanto das mulheres. O homem que posta só fotos sem camisa o tempo inteiro, e de sunga, e na praia, e na academia, e malhando e suando o tempo inteiro, ele está atraindo um tipo de pessoa. Mas a mulher que olha esse cara que posta foto de sunga, de sem camisa e tal, ela fala assim, esse cara é muito metro, gente, não serve pra ser homem. E aí ela não gosta, Sim. porque o cara, ele fica se vendendo demais. É tipo o bodybuilder da academia versus um outro homem, um outro perfil que até não tem aquele corpo tão trincado. E eu falo muito disso. Por que a mulher não gosta do bodybuilder da academia, o trincadão? Porque esse homem, ele parece ser tão metro e se preocupar tanto com o corpo dele que pra mulher afasta. Sim. Tem até uma pesquisa muito engraçada, eu tava olhando isso, que é o percentual de gordura ideal que os homens procuram e que as mulheres procuram. Da Sim. mesma forma que o homem não gosta de uma mulher bombadona e seca, geralmente essa mulher que é abaixo dos 10% ali, ele já acha feio demais e magra demais, porque ele não acha bonito. Sim. E a mulher também não gosta de homem que é abaixo de 10% de gordura no corpo. Sim. 14 a 15, onde ele tem um corpo legal, definido, ele treina, mas ele não é aquele bitolado. Sim. E aí, caindo nesse lugar de o que as mulheres não gostam quando elas olham no perfil? Foto demais do cara peladão, selfie demais,
Gente, balada, viagem pelo mundo, só tem um monte de viagem pelo mundo com os amigos. A mulher já leu tudo aquilo também. E nenhuma foto de trabalho. Quando é aquele perfil que o cara só viaja, só tem festa e foto dele mesmo, bem o estilo hétero top do Instagram. Esse é o tipo de perfil, pelo menos que eu, Mariana, analisaria quando eu entrasse num perfil e falasse assim, gente, esse cara não trabalha, ele só vive, né? O que mais que ele faz da vida? Assim? Herdeiro, né? O herdeiro, ele só mostra um perfil ali pra tentar captar mulher ou tentar fazer relacionamento. Tá atraindo outro tipo de mulher, né? É mais ou menos o que o homem pensa. Do mesmo lado, quando o homem olha ali e vê o perfil Fashion, Beauty, Lifestyle, ele pergunta assim, mas o que essa mulher faz pra estar em Dubai? O que essa mulher tá fazendo pra estar na França agora? Tá no jogo do Real Madrid? O ingresso do jogo do Real Madrid, só pra você calcular se uma viagem pra Espanha vai custar 100 mil reais. Será que essa mulher gastou esses 100 mil reais pra ir no jogo do Real Madrid, ficar nesse hotel, ir nesse restaurante? Faz sentido pra ela? Faz sentido tudo isso? Então, assim, quando o homem olha isso tudo, não é só a mulher de biquíni, mas olha esse lifestyle da mulher que tá num modo completamente diferente da realidade da vida dela. Sim. Então, o homem consegue perceber isso, assim como uma mulher consegue perceber pro lado do homem também. Então, acho que as redes sociais, o quanto mais autêntico você for, é melhor. Você vai atrair a pessoa certa. Se você tiver sua crise de choro, ou se você acordou cedo, tá todo descabelado. Quanto mais autêntico você for, tanto o homem quanto a mulher, vai ser melhor para você atrair uma pessoa que tem mais a ver com você. Então, eu sempre tento dizer isso. Não finge que você pegou o copo agora e não caiu. Mostra os bastidores. Você trabalha pra caramba. Mostra os bastidores lá, não tem problema. Se o cara se atrair por você, ele vai atrair pelo que você realmente é. Porque se você mostrar uma outra pessoa, ele vai se atrair pelaquela outra pessoa que ele imaginou na cabeça dele, Sim. que você pintou ali nas redes sociais, e isso a médio e longo prazo vai dar errado. Eu falo muito até, inclusive, da segurança que tu vai para conhecer alguém, quando isso acontece. Porque quando a pessoa se mostra muito em rede social, provavelmente ela vai mascarada para um date com medo de cair. E aí, Brené Brown tem um livro que fala, um livro e até TED Talk, ela fala de vulnerabilidade, né? Ela fala, vulnerabilidade é a coragem de ser imperfeito, da gente se mostrar nas nossas melhores facetas, porque isso conecta com o público. E não é aquela mulher cheia de filtro, toda montada, que até afasta as pessoas de uma realidade mascarada, que hoje eu vejo que o Instagram mudou muito isso, para uma realidade de vida do dia a dia, do quebrar o copo, do acordar descabelada, do mostrar a tua vida como é, e a outra pessoa aceitar. Só que aí, falando dessas partes de conduta, já que hoje tá tão uma questão de match para conhecer a pessoa, como que uma mulher interessada num homem pode abordá-lo se ela gostou do perfil? Pelo Instagram é bem interessante isso, né? Eu acho que primeiro, eu dei essas 3 dicas lá. Ao invés de você seguir direto essa pessoa, se você gostou do perfil, o perfil da pessoa é aberto e tal, não segue direto essa pessoa. Dá uma olhadinha no Stories e marca o coraçãozinho. Aquele coraçãozinho ali, o Mark Zuckerberg inventou justamente para isso, tá? Ele não botou um coraçãozinho no seu story à toa, não, para você ganhar um monte de coraçãozinho. É justamente para a pessoa ver quem está curtindo os stories dela. Então, todo mundo vê quem curte seus stories. Senão, não teria um coraçãozinho ali. Então, o primeiro passo é você curtir o story dessa pessoa. Se você curtiu e você, obviamente, teve um feedback, a pessoa curtiu o seu story também, botou para seguir, mandou uma palminha, aí você já entra no direct e começa a conversar com essa pessoa. Não precisa seguir necessariamente essa pessoa ainda. Agora, você bateu, deu um coraçãozinho, a pessoa bateu palminha, você falou oi, ele falou oi, começou uma conversa, a interação foi boa, vocês marcaram de sair, de se encontrar, as coisas estão batendo, aí vale a pena um seguir o outro, porque senão a pessoa que está solteira vai seguir inúmeras mulheres, o homem, a mulher vai seguir inúmeros homens, e isso é uma red flag. Dentro das redes sociais, se você tá lá olhando o perfil do cara, o Amaury tá lá, não sei o quê, ele segue quantas pessoas? 1.500. 1.000 são mulheres? Fala, pô, esse cara aí tá no game, tá dando tiro para tudo que é lado, entendeu? Então, isso é uma red flag. Então, ao invés de seguir, tenta primeiro ter a interação de direct. O direct foi feito para isso. O Zuckerberg criou uma ferramenta, porque, não sei se você viu o vídeo dele, né, como ele fez o Facebook inicialmente, foi porque ele queria conversar com uma pessoa na faculdade dele que ele não tinha acesso. Ele falou, como eu posso conversar com ela sem conhecer? E aí ele criou, e o Instagram é feito para isso. Então, as pessoas hoje usam o Instagram de 2 formas. As pessoas solteiras e as pessoas casadas. Muita gente casada já usa o Instagram para família, para rede social, para trabalho, para falar do que está fazendo, de como estão as coisas, muitas vezes familiares longe. Agora, as pessoas solteiras usam para se relacionar. Caraca. Não tem como você sair disso. Então, se você é solteiro, você está ali. O tipo de foto que você posta quando você é solteiro é um. O tipo de foto que você posta quando você está conhecendo uma pessoa é outro. Você pode perceber, quando uma pessoa está bem no relacionamento, você não vê nem história dessa pessoa.
Ela tá vivendo aquele momento ali com a pessoa, você quase não vê ela. Agora, quando a pessoa tá solteira ou tá mal no relacionamento, é história o tempo inteiro, é foto no espelho, é foto na academia, é um movimento na academia que você mostra. Então, isso muda muito. E você rapidamente identifica se a pessoa tá solteira ou tá casada pela quantidade de posts que ela faz. Mas tu acha que esse coraçãozinho que tu falou é sempre uma intenção de approach de um homem para mulher? Com tu acha que é certeza. diferente a visão do homem e da mulher quando eles curtem um story? Não, com certeza é um approach, Adli. A não ser que você tá falando de um caso assim, eu vi o Amaury lá com uma mulher casada e com 2 filhos. Aí deu um coraçãozinho, pô, você tá legal, você conhece o Amaury, é da família, tá com uma família legal, bonita, construiu uma... Você tá curtindo isso, você não tá com interesse nele. Agora, se ele posta uma foto sem camisa malhando na academia e você dá uma curtida... Dependendo da foto, tu mostra o interesse. Mas aí faz sentido eu, como mulher, escolher a primeira foto, o cara sem camisa treinando? Se é o que o cara postou, eu tô falando pelo story, né? Não pelo feed. Sim. Então acho que o story hoje funciona muito mais nessa questão do relacionamento. Você conseguir abordar alguém na internet. Então é o story. Se a pessoa, mas o meu perfil é fechado. E se você tá solteira, abre. Se você quer encontrar alguém, abre. Se você tá solteiro e tá feliz assim, que eu acho muito difícil, isso é uma coisa que eu discordo muito de todo mundo que vem conversar. Eu tô solteiro e tô feliz. Não, você não tá 100% feliz. Você queria ter alguém. Mas por conta de tudo que aconteceu na sua vida, talvez na sua família, os traumas que foram criados, você hoje se sente melhor assim. Mas talvez porque você ainda não encontrou uma pessoa que se identifique com as suas características, seus princípios e valores. Porque todo mundo quer ter alguém, né? A gente falou disso no início. Você quer chegar nos seus 90 anos com uma parceira ou com um parceiro do seu lado, né? Com uma pessoa especial do seu lado, talvez com filhos. Então, eu penso muito nisso, porque se as redes sociais estão aí, elas estão aí para nos ajudar. Antigamente, você ficava solteiro sem rede social, você tinha que ir para um bar. Se não tem ninguém interessante naquele bar ou naquela boate ali, ou no restaurante que você foi, sim, acabou. Sim. Você não tem mais chance. Hoje em dia, você abre um leque de opções, o que é bom e é ruim. Porque a pessoa que é muito bonita, ela vai ter muitas opções de sair com alguém. No teu caso, você deve receber muitos directs de homens o tempo inteiro te chamando para sair. Recebe sim, não vem que não recebe. Eu vou abrir aqui. Quero ver. Posta. Eu vou abrir. Olha lá a produção. Eu vou abrir. Mas sabe o que é? O que muda? Não recebo. Porque é o tipo de posicionamento... Que já você recebi. Também, claro. Já exato. recebi. Quando eu postava fotos de biquíni, eu recebia e era um monte de gente que não serve pra nada. Inclusive das mulheres indignadas, e aí eu deixo até de recomendação, das mulheres indignadas por posicionamento dos maridos curtindo foto minha, que eu não fazia nem ideia de quem era o marido. Isso. Só que o meu perfil hoje não recebe, por quê? Porque ele também gera uma certa intimidade. Intimidade não, né? Mas é uma certa barreira de acesso. Uma barreira de acesso. A pessoa, ela olha meu perfil primeiro, ela não sabe se eu sou casada, se eu sou solteira, porque tem conteúdo, seu trabalho, não tem foto que ela consegue. Você está mostrando coisa de trabalho, você mudou o seu perfil para você ou atrair a pessoa certa ou parar de atrair as pessoas erradas. Foi os dois. Né? Exato. Foi os dois. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, isso aqui não serve para nada, não ser ego. E aí eu acho que eu falo muito sobre essa fase da mulher sensuela, né? É muito fácil ler a fase que a mulher, ela tá se sentindo linda, maravilhosa e ela quer postar aquilo. A mulher, ela sabe. Principalmente falando pra mulher, não sei se o homem ele percebe isso na mulher, mas ela tem uma fase que nem ela enxerga os problemas que é ela se mostrar tanto em rede social. E eu falo isso até pro meu time, quando tem social media ou alguém mais novo trabalhando, eu falo assim, essa foto aqui tá muito sensual. Imagina tu conversar com uma pessoa e subir uma foto no WhatsApp dela, um homem casado, e a foto tá mostrando aquele biquinho de cima, que é a típica foto da nova geração que tá se sentindo linda. Só que a mulher, nessa fase, ela não se visualiza que isso é um problema. Ela tá achando que tá tudo bem, dependendo da foto. Só que fazendo isso por muito tempo e no longo prazo, ela atrai as pessoas erradas. Então, nesse contexto, é muito difícil tu sair desse lugar do ego para fazer essa mudança de posicionamento. O que eu percebi por muito tempo, dentro do meu posicionamento, que antes era trabalho, mas que também atrai esse tipo de gente, eu preciso sempre conquistar a mulher. É muito difícil, principalmente, ser uma mulher bonita e primeiro tu conquistar a mulher. Porque é a mulher que vai decidir se o marido vai consumir de ti ou não, se ela vai consumir de ti ou não, ou se ela vai falar mal de ti pra amiga ou não. Então, o que eu tenho que fazer no meu posicionamento que conquiste uma mulher? Porque conquistar homem é muito fácil. É só tu ser muito gata peladona na rede social ali, que o cara ali vai te curtir e acabou. Já conquistou, exato. E tu ainda vai passar a mensagem errada. Então, eu fiz essa mudança de posicionamento pensando nisso. Só que aí, o ônus e o bônus, que pra mim é muito bom. Sempre teve um filtro muito bom na minha rede social. Ou seja, a pessoa que tem coragem de enfrentar uma barreira já é uma pessoa que já venceu muito na vida ali. Sim. Pra ela ter coragem de... Porque ela já sabe que ela vai ter trabalho.
De sair, de conversar, de pensar para mandar uma mensagem. Sim. Ah, será que eu mando um foguinho aqui ou será que eu vou ter que mandar alguma coisa que converse? O que cai naquele nosso corte que viralizou do outro podcast, da bonita burra ou da inteligente feia. No sentido de que homens que têm preguiça, eles vão sempre escolher uma bonita burra. Exatamente. Homens que realmente querem um relacionamento, eles vão querer a beleza, mas eles preferem uma mulher inteligente. Entendeu? Então, assim, tá vendo ali que você trabalha, que você corre atrás, você é inteligente. A questão da beleza, obviamente que é relativa. Se o homem acha você bonita, vê que você tem um conteúdo, que você é uma pessoa inteligente, e fala, bom, vou atravessar essa barreira aqui e vou tentar, porque é muito mais fácil, entre aspas, ele pegar uma bonita burra. Exato, eu acho muito que fácil. Que tem um monte que não tem burra. Conteúdo nada, que só tem foto de biquíni, entendeu? Exato. E aí, falando dessa conduta da pessoa que deu o primeiro approach ali. Ela foi, deu o coraçãozinho, ela vai sair com o cara ou ela vai sair com a mulher. Quando ela chega no primeiro encontro, o que ela deve analisar nesse homem para saber se realmente ele quer um relacionamento sério? Comportamento dele, tá? Eu acho que as atitudes... Primeiro, comportamento. Eu acho que o homem tem que pegar a mulher em casa. Isso para mim é conservador, mas é o correto. Não adianta falar para você, tá bom, Mari, vamos jantar. Ó, tem esse restaurante aí, conhece? Você fala, conheço, então tá bom, 8 horas lá. Você já corta por aí. Você fala assim, 8 horas lá? Eu adoro esse restaurante, mas... o cara tem que te pegar, entendeu? Eu acho que é comportamento do homem, principalmente, não só por segurança, porque a mulher, ela quer se sentir segura. Então, se eu marco com você 8 horas lá, claro que podem acontecer exceções, tá? Mas eu tô falando de uma forma geral. Então, fala assim, tá bom, te pego aí às 8, te pego aí às 7h30. Beleza, o cara vai lá, te pega, então o cara tem que te buscar em casa, o cara tem que abrir a porta do carro, eu acho super importante. Claro que vai ter um contexto aqui em São Paulo, uma correria, jardins, não dá para sair do carro e tal, não sei o quê. Ok, mas o ideal é que o cara saia do carro, abra a porta para você entrar. Isso é o mínimo que uma mulher tem que exigir de um homem, tá? Ir buscar em casa, abrir a porta do carro e, obviamente, a terceira dica é pagar a conta do jantar, tá? Isso não tem como a gente fugir disso. Se o cara não faz um desses três, esquece. Tá? Eu acho que já começa por aí. Ele não vai te tratar bem a médio e longo prazo. Se ele faz esses três, a tendência é que ele te trate bem a médio e longo prazo. Então, você vai enxergar o comportamento dele com o garçom, com o manobrista. Se ele tratar mal o garçom, não sei o quê. Se ele tratar mal o garçom, ele vai te tratar mal também. Entendeu? Então, assim, esses três aqui são fundamentais. A gente pegar em casa, abrir a porta do carro e pagar a conta. Dentro desses daqui, você vai ter tratar bem o manobrista, você tratar bem você, o garçom. Se o cara é um cara que é desequilibrado emocionalmente, você vai perceber. Se o cara tenta te dar bebida o tempo inteiro no primeiro encontro, você vai perceber. Boa análise. Eu também vejo muitos tipos de pergunta que a pessoa te faz. Que tipos de pergunta é... Porque mostra também o direcionamento de vida que ele quer a partir daquela primeira conversa. Então, que tipos de pergunta ele está te fazendo? Está caminhando para entender mais sobre você e a vida que ele quer construir? Ou está indo para um outro lado que também só fala muito dele? Ou das coisas que ele tem, dos bens que ele tem, ou da forma como ele quer se mostrar? Exato. Então, nesse primeiro ponto, eu, sentada numa mesa, analisaria isso. E aí, pensando no homem, na tua visão de homem, num primeiro date, o que para ti deveria ser um comportamento de uma mulher? Já que ele fez tudo isso pela mulher, como que a mulher retribui essa gentileza? Não indo para casa dele no primeiro encontro. Isso é número 1, tá? A mulher não, eu sou totalmente contra a pessoa, o homem. Às vezes o homem tem essa questão na cabeça dele, que é o papel do homem convidar a mulher. O date foi legal, ele buscou a mulher em casa, o jantar foi maravilhoso e tal. Então, na cabeça da maioria dos homens, pode ser de 30 a mais, e aqui ó, a produção pode me dizer se eu estiver errado, eles pensam assim, é meu papel convidar a pessoa para ir para minha casa. O que vai rolar eu não sei, mas eu tenho que fazer isso porque foi tudo maravilhoso. É meu papel convidar a pessoa para ir para minha casa? Na cabeça do homem, tá? É meu papel convidar a mulher para ir para minha casa? Não necessariamente. Exato. Eu vou explicar. Então, assim, o que acontece? O homem... A cara da mãe, como é que é? Já eu vou lá no sapato aqui. São 3 approaches que eu faço assim no Instagram, que eu falo assim, se o homem quiser realmente algo sério com você, primeiro que ele não vai te chamar para jantar inicialmente. Se ele não quiser nada sério contigo, ele não vai te chamar pra jantar. Se ele quiser algo sério com você. Porque o jantar, ele dá uma ideia de que você vai concluir esse jantar bebendo vinho ou bebendo o que você bebe e indo para casa do homem. Isso não pode acontecer num encontro de dia. Né? Como é que você vai? Meio-dia? Você encontrou o cara meio-dia, vai almoçar, você vai beber vinho meio-dia e vai para casa dele? Não vai. Se ele te chamar para ir para academia, te chamar para correr, te chamar para fazer exercício, esse cara realmente está interessado em você. Entendeu? Então, eu acho que a mulher ela consegue já discernir isso
num primeiro convite para sair. Conversou ali no Instagram, trocou coraçãozinho, palminha, vamos jantar, tá, vamos conversar. Você já começa a entender ali o que o cara quer. Se ele te chamar para jantar, ele provavelmente tem segundas intenções. Tá? Então isso é Se ele te chamar para jantar, quer dizer que ele vai ficar contigo ali. Ele vai querer. Tá? Então ele tem segundas intenções. Ele vai querer te conhecer melhor, claro, se o papo for maravilhoso. Vocês tomarem um vinho, drink e tal, a coisa vai fluir para ele fazer esse convite. Agora, se o cara te chamar para correr ou para almoçar, ele não vai conseguir fazer esse convite meio-dia. Fala assim, pô, vamos lá para casa agora? Você vai falar, pô, peraí, eu tenho que trabalhar, tem uma coisa, tem isso. Sim. Então, eu acho que é a intenção do homem. Então, quando eu tive a oportunidade, eu sempre falava, vamos correr, vamos na academia, vamos almoçar para a gente conversar e tal, vamos tomar um suco à tarde, não sei o que. Não, Então, assim, você conhece a pessoa, você tira do digital e leva pro ao vivo. Você conversou com a pessoa ao vivo, você tem uma noção melhor. E aí sim, um segundo encontro pode ser um jantar e tal, você vai se sentir mais à vontade. Então, acho que passa por esse caminho. Agora, se a pessoa tem só a intenção de realmente ficar com você uma vez ou duas e mais nada, ele vai falar tudo que você quer ouvir, você vai falar tudo que ele quer ouvir e vocês vão se frustrar a médio e longo prazo de novo, porque não vai dar certo esse relacionamento. E tu vê que no jantar é uma preocupação da mulher, porque ela sente essa pressão que tu acabou de falar, de eu tô indo jantar com a pessoa e eu tenho que ficar com ela. Se a mulher, eu falo isso como mulher, né? Ela tem que ficar com o homem no primeiro jantar? Não, e não deve. Nem ficar de beijar. Ela não precisa nem beijar o homem se ela não quiser. Ela poderia beijar. Eu acho que se rolou tudo, depende muito da conversa anterior ao jantar. Se você tá ali conversando com um cara há um mês, 2 semanas, trocando ideia, os objetivos de vida dos dois estão muito claros, vocês já vão para um jantar com uma coisa mais fácil. Né? Então, eu acho que ficar, dar um beijo, até ok. Agora, dormir com a pessoa, eu acho completamente errado, para os dois lados. Então, isso é um comportamento que, se o homem tiver essa atitude, a mulher também pode, opa, esse cara está me oferecendo bebida. Não, bebe mais uma. Não, só mais uma aqui, ó. Toma esse drink e tal, não sei o quê. Ele está querendo que você fique alegre, saia do seu eu normal, para ele te convidar a ir para casa dele. Entendeu? Então, assim, isso é muito claro pro lado do homem. Por isso que eu falei assim, o homem tem essa intenção. Se ele te acha muito interessante, ele vai ter essa intenção, óbvio. Senão ele não te chamaria para jantar. Entendeu? Mas se ele quiser te conhecer de verdade, ele vai te chamar para de dia. Vamos almoçar ali, vamos conhecer e tal. Então, sexo no primeiro encontro não garante namoro. Só quer te pegar. Não garante namoro, mas também não pode dizer que não vai dar certo. Já tiveram pessoas que você ficou pela primeira vez, que foi um relacionamento legal e tal. Eu já escutei isso de muitas pessoas. Fico com essa pessoa pela primeira vez e estou casado há 20 anos. Legal, pode acontecer. Mas, na maioria dos casos, o homem vai perder um pouco do encanto. Então, eu acho que sexo só depois do casamento. Sexo só depois do casamento? Eu acho que seria o ideal. Caraca! Eu acho que seria o ideal. Sexo só depois do casamento, produção? Não. A produção é contra. Por quê? Eu acho que seria o ideal. Sei que é muito difícil no contexto que a gente vive hoje em dia, mas o que as pessoas fazem, elas acabam pulando muitas etapas. Então você acaba entrando em um relacionamento já sem saber alguma coisa. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu essa semana. Ele falou assim, poxa, estou ficando com essa pessoa 3 meses, estou muito feliz e tal, mas agora ela veio com um papo de que quer ter filho. Eu falei, pô, agora? 3 meses vocês ficando? Ou seja, queimou muitas etapas. Ao invés de, sabe, eles se encontraram numa festa e tal, os dois alegres e tal, acabaram ficando e já tiveram sexo no primeiro encontro. Aí levaram esse relacionamento por 3 meses, com o sexo que é muito bom nesse primeiro encontro, com relacionamento, e aí agora estão falando de coisa séria. Ou seja, estão os dois agora frustrados, com 45 anos e ela com 42, e não sabem o que fazer. Ou seja, vão ter que recomeçar depois de um tempo. Então, o que eu tento dizer é assim, para você fazer sexo com uma pessoa, ter um relacionamento assim, íntimo com a pessoa, tenta conhecer o máximo dela possível. E isso não vai acontecer no primeiro encontro, não vai acontecer em um mês. Entende? Então, para você conhecer alguém, tenta conhecer o máximo. Tenta ficar 3 meses conhecendo essa pessoa, saindo, conversando. Eu sei que é muito difícil evitar qualquer tipo de contato. Você quer conhecer a pessoa mais intimamente, mas às vezes você se entrega e aí o homem perde o encanto e acaba desanimando, indo para outra. Eu acho que tem que se criar uma situação de que fala assim, poxa, eu quero um relacionamento sério. Eu vejo essa pessoa aí como o pai dos meus filhos, ou como a mãe dos meus filhos, ou uma pessoa para eu ter para a vida inteira. Aí vale a pena, entendeu? Então eu penso mais nesse sentido. Porque quando a gente fala assim, é sexo só depois do casamento, é muito forte, mas você entender que essa pessoa poderia ser o seu marido ou a sua mulher, aí eu acho que é mais claro, entendeu? Eu acho inviável o sexo não só depois do casamento. Não por uma questão de, tipo, nossa, é um problema, mas por uma questão de que gera conexão e que tu também conhece a pessoa pra saber se tu tem química com ela a ponto daquilo. Claro, claro. Porque depois que tu casar, e aí, vou resolver como agora?
Mas assim, a partir do momento que você conhece ela suficientemente. Entendeu? Tá, então, assim, e você não vai conhecer uma pessoa suficientemente em um mês. Total. Não vai, você não sabe. A pessoa pode virar um personagem para você em um mês para te conquistar. Entendeu? Então eu falo, evite o máximo até o ponto que você acha que realmente conhece ela muito bem para você se relacionar intimamente. Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas a gente sabe que temas relevantes são construídos através de bons debates. Então aproveita que você tá curtindo esse episódio e deixa aqui embaixo quem você quer ver sentado aqui comigo, do outro lado da mesa. Aproveita para se inscrever no canal. Agora, bora voltar pro episódio. Nesse ponto, já que as pessoas estão se conhecendo, tem muitos meios de conhecer as pessoas. E aí a gente falou de academia, hoje acabou esse negócio de balada, então as pessoas escolhem outros ambientes para tentarem se conectar. Essa postura da mulher, por exemplo, na academia, existe uma roupa ideal que o homem gosta de ver, a mulher vestida? Ou ela tem alguma roupa que ela não deveria usar na academia? Existe, isso é muito importante. É polêmico, hein? Prepara o corte aí, produção. A roupa que a mulher usa na academia, querendo ela ou não, influencia e comunica no que ela quer. Tá? Pode até estar comunicando errado. A mulher pode dizer, não, eu quero um cara sério para mim. Mas está lá usando tudo marcando, aquele shortinho que tem a marca atrás, com os peitos de fora e tal, mostrando tudo. Ela está comunicando que ela quer outra coisa. Isso serve para o homem e para a mulher. O homem também. Se o homem vai na academia com uma cavada, com os peitos de fora, com o ovo de fora, ele está comunicando. A roupa que a gente usa comunica, querendo a mulher ou não, querendo o homem ou não. Então, eu estava até numa discussão outro dia com um amigo meu na academia, eu falei, cara, essa regata que você está usando aí não pega bem você. Eu uso regata e tal, não sei o que. Eu falei, mas você está comunicando outra coisa. Você é um cara super legal, vende um tipo de produto para classe AA, você tem que se comunicar de outra forma. Eu não me importo com o que eu visto. Infelizmente, você está errando. Porque o que você veste, tanto na academia quanto no trabalho, em qualquer outro lugar, imagina se eu chego aqui de camiseta e chinelo. Não faz sentido. Estou comunicando outra coisa. Não estou nem aí para esse podcast. Estou aqui, estou na praia e tal. Não é assim, entendeu? Então, a roupa que a mulher usa na academia comunica sim. O homem que busca uma mulher séria para ter um relacionamento sério, ele não vai atrás daquela mulher que está mostrando tudo na academia. O homem tem a visão de mudar a mulher depois, por exemplo, ele olhou essa mulher na academia. Ele tem a visão de, tipo assim, eu mudo essa mulher e faço ela se vestir melhor, ou ela vai continuar sendo assim porque ela tá desse jeito? Ele pode até ter, mas aí a gente cai naquele... que eu falei aqui antes, que eu entrei num relacionamento com uma pessoa que fumava. Pra tentar mudar. Pra tentar mudar. Foi erro meu. Eu já sabia que ela fumava. Ela falou que podia parar de fumar, que tal, que não era vício, nem nada. Mas foi um erro meu. Eu vi que ela era assim e aceitei assim naquele momento, por um desespero de querer estar em um relacionamento. Então, as pessoas não mudam por força do outro. Elas mudam por conta própria. Você mudou o seu posicionamento na rede social porque você quis. Não foi porque tinha um homem do seu lado falando, pô, Mário, não veste essa camisa não faz isso não. Você entendeu que aquilo era melhor para você. E o pior das hipóteses é quando um homem força uma mulher a mudar. Ela vai mudar momentaneamente para agradar ele, mas depois ela volta ao normal. E vice-versa. A mulher força um homem a mudar. Então ninguém força ninguém a mudar. Você pode mudar momentaneamente, mas a médio e longo prazo você volta para as suas raízes e você vai usar a roupinha que você quer de novo na academia. Então você tem que entender quais são as características, princípios e valores que essa pessoa tem que te agradam ou que você aceitaria. Se não te incomoda uma mulher, o seu marido ir para a academia com short colando, aparecendo tudo, com uma camiseta cavada, se não te incomoda isso, tudo bem. Eu só acho brega. Exato, mas se você mas te incomoda ter um homem brega do seu lado? Me incomoda super. Me incomoda assim como super. incomoda para o homem. Ter uma mulher que é a mulher dele, indo com um biquíni cavadinho, com um shortinho pequenininho, com um fio na bunda e mostrando o peito, com o biquíni do peito. E muitas mulheres usam assim. A leg por si só já é uma coisa que mostra. Exato. O homem não usa leg. Né? O homem não usa calça leg, porque sabe que vai marcar ali as partes íntimas. Sim. A mulher pode usar? Então, assim, se usa de uma forma discreta, o mais discreta possível. Porque se a mulher tem um corpo bonito, o homem já vai perceber que ela tem um corpo bonito usando uma leg. Sim. A mulher já sabe quando ela tem um corpo bonito também. Exato. Então, assim, não precisa ficar mostrando. A mulher que está mostrando está atraindo outro tipo de homem. É o mesmo tipo de homem que vai querer se relacionar com ela uma vez, 2 vezes, vai virar as costas e vai embora. Então, se você está buscando isso, ok, vai com a roupa que você quiser para academia. Mas se você quiser saber a opinião da maioria dos homens, produção, tô certo ou não? Tá certíssimo. Concordo contigo. 90% dos homens, tá? Não são 100%. Tudo bem, mas 90% dos homens que buscam algo sério, eles vão olhar a forma que a mulher se veste. E vice-versa, como você disse. É muito louco, porque pra mim, nessa fase, a mulher tá presa na imagem da Sensuellen. Só que ela tá se achando Sensuellen linda. é muito bom. Mas é a Sensuellen. A próxima vez que vocês virem uma mulher que ela tiver
post no espelho, assim, Suelen. Esse top, o decotão aleatório, que eu falo pras pessoas, o decotão aleatório. Às vezes tu nem quer olhar, a mulher tá com super decote, tu fala assim, gente, eu nem quero olhar, mas eu só consigo olhar pra isso. Então, assim, são fases da mulher sem Suelen que ela não se percebe e que ela acha lindo. Só que sair deste lugar é muito difícil. E aí, um outro ponto que também causa muita polêmica é hoje o treino com personal homem, por exemplo. Ah, isso é bom também. A mulher pode treinar com personal homem? Casada, não. De jeito nenhum. E se ela fosse solteira treinando com homem? Ela... Não é o ideal. Você está mandando um recado que, tipo assim... não sei se você treina 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Mas se você tem um marido... Eu fiz essa pergunta para pessoas até que a gente já falou aqui antes. E a resposta foi bem diferente. Porque eu achava que seria uma pergunta muito simples. O seu marido pode ter uma mulher personal? O meu poderia, se ela fosse feia. Começa por aí. Tá vendo? A produção tá morrendo. Não corta isso não, em produção. Se ela fosse feia ou bombadona. Exato. Mas aí fica tranquilo, amor. mas- Pode treinar. Mas olha só, vamos pensar assim. Personal. Você tá vendendo corpo, você tá vendendo O outro saúde. tá morrendo de rir. Você tá vendendo saúde ali. Então, Provavelmente... pode ser a bombadona, amor. Pode ser. O que Bota a acontece? bombadona. O homem, assim, vamos dizer, você está num relacionamento, seu marido tem 45 anos, você tem 40 anos, aí chega uma personal de 23 anos com um corpo lindo, maravilhoso, e fala assim: o teu marido chega para você e fala assim: eu quero treinar com ela. Você ia deixar? Você ia se sentir bem? Deixar ou não, mas você ia se sentir bem? Que todo dia de deixar ou segunda a não é bom. sexta, o teu marido tá lá às 8 da noite ou 7 da manhã, o horário que for. 1 hora compartilhando ali conversas com ela, treinando com ela. Um cara de 45, 50 anos, com uma mulher de 23. Linda, com corpo maravilhoso. Fala a verdade. O que você acharia? Eu me incomodaria, mas eu não proibiria. Perfeito. Mas qual que é a minha Esse visão? o consenso do marido. Consenso do marido e um acordo entre os dois. Mas qual que é a minha visão aqui, tá? A gente tá jogando num campo de academia. Qual é a diferença de eu jogar num campo do escritório e ele ter uma secretária de 23? Exato, digo mesmo. Também não. Digo mesmo, exatamente. Então são posições que, por exemplo, por que você vai se colocar nessa posição? Por que um homem de 45, 50 anos vai querer ter uma personal de 23? Por que uma mulher, se ela pode ter uma personal mulher, vai ter um personal homem? Hoje em dia, Minha opinião. Hoje em dia a profissão cresceu tanto de personal que existem muitas mulheres qualificadas e existem muitos homens qualificados. Concordo. Então, na minha visão, seria muito mais fácil para não ter nenhum problema para os dois lados e você não se colocar numa posição de que, poxa, e se o meu marido fizesse isso? Porque você pode fazer, você pode falar, pô, mas o meu personal é tranquilo, gente boa, mas o que a gente já ouviu de história em academia, gente que frequenta academia, que o personal ficou com a fulano de tal, que a personal ficou com fulano de tal. A gente escuta isso o tempo inteiro. Então isso acontece com frequência, porque você está compartilhando horas do seu dia, da sua semana, da sua vida com uma pessoa do outro sexo. Eu tenho 2 pontos aqui. Primeiro, vamos lá. Não proibiria, mas não proibiria a pessoa de treinar. Na minha visão, existem pessoas qualificadas, mas eu, mulher, que gosto de treinar, tá? Só treinaria com personal mulher se ela fosse a mulher bombadona que eu permitiria meu marido treinar. Por quê? Eu tenho uma visão de que se a pessoa vende o corpo e a estética, ela já tem que primeiramente ter um corpo muito melhor que o meu e ser muito bombadona e para conseguir até agachar, subir peso e etc. Se essa mulher, que geralmente é um sexo mais frágil e delicado, não for dessa forma e não me der um treino como eu gostaria, eu prefiro um homem. Esse é um ponto importante. Ponto. Agora, se tu me arranjar uma personal bombadona, bodybuilder e forte, sei lá como é que se chama, peso pesado, tranquilo. Agora, pro homem, nessa visão, não faz sentido esse mesmo contexto, na minha visão. Exato, Então, assim, inverso. por que ele vai pegar uma pessoa que talvez não tenha toda a musculatura que vai ajudar ele a carregar 700 quilos para agachar? Exato. Nesse ponto, tá? Então, a minha visão é essa. Só que, pra mim, indiferente, ou no escritório ou na academia, se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer. Exato. Ela vai ser na carona, ela vai fazer em qualquer lugar e que, assim, não é problema meu. Exato. E eu parto muito do princípio que é o seguinte: se incomoda a pessoa que está do meu lado, eu não faço, eu evito. Eu não vou dizer, mas sabe, se te incomodaria o teu marido tá treinando com uma personal mulher, você pensa e só faz igual do outro lado. Se não incomoda, ele tá treinando com uma personal mulher, seja uma de 20, 30, 40 anos que for, você também não faz, entendeu? Mas uma pergunta, se te incomoda, também não é uma coisa que tu tem que tratar dependendo do que seja? Porque esse ciúme é uma coisa que muitas vezes pode ser possessiva. A gente pode levar para várias camadas aqui. Não é uma coisa que tu também tem que tratar? Com certeza. E entender de onde vem essa angústia, esse sentimento de... Por que eu tô achando que o meu marido, talvez ele nunca tenha me dado motivos, por treinar com uma mulher, vai agir dessa forma?
Não é alguma coisa que tá faltando em casa, em algum... Porque a mulher, ela busca proteção, cuidado, ela busca carinho. Se ela tem muitas camadas da vida dela suprida, ela não olha pra fora. O homem já é diferente. A primeira questão é que a mulher busca segurança. E se o marido dela tá treinando com uma mulher, já não traz segurança para ela. Isso pode ser do outro lado. Então eu tento sempre colocar que é o seguinte, não tem problema nenhum. Tem muitos profissionais, homens, amigos meus, quando eu postei isso no Instagram, a maioria dos personagens, homens, amigos meus, vieram falar, pô, mas eu treino um monte de mulher aqui, eu nunca dei em cima de ninguém. Eu falei, não tô falando que você vai dar em cima de alguém. Eu tô falando que você, sem saber de uma situação, pode estar gerando um conflito nesse relacionamento, se ela estiver num relacionamento. Mas não é problema dele. Já não é problema dele. É problema de quem? Da mulher, de não colocar o marido se sentindo dessa forma. Porque como o marido não coloca ela, enfim, isso vai muito do tipo de relacionamento. Se incomoda, eu não faria. Se incomoda a minha mulher ou o marido, eu abriria a mão. Por quê? Tem milhões de personagens, homens e mulheres, que podem ajudar. Se for um conflito para casa, por que eu vou ter uma dentista mulher se a minha mulher não gosta? Gente, mas aí tu iria para todas as camadas da tua vida inteira simplesmente por uma questão de ciúme possessivo de uma pessoa? Se incomoda. Se não incomoda, tudo bem. Às vezes não é ciúme, é insegurança. Sabe? Mas é que para mim uma insegurança... Então, mas para mim, o que acontece? Para mim o ciúme nada mais é do que uma falta de característica ou habilidade que aquela pessoa não quer que tu veja fora, que ela não tem, e aí ela te priva de tudo para que tu não veja o que seja talvez melhor fora e não queira sair. Perfeito. E aí ela vai te minando as possibilidades. Não pode ter a dentista mulher, não pode treinar com personal mulher, não pode ter a secretária mulher. Também não contrata um RH mulher, que eu também não quero. É verdade. Então, assim, tu pode cortar tudo que é mulher na tua vida, porque agora tu só pode ter homem. Funcionar em casa vai ter que ser homem, enfim. Até funcionar em casa. Sim, então, sim. se eu chegar nessa linha, eu estou te minando de todas as possibilidades, porque eu não trabalhei habilidades minhas que me geram segurança de achar que, se ele ainda quiser mesmo assim, é porque ele não me merece. Exato. Mas se foi essa sua escolha para ser o seu marido, você arca com as suas consequências, entendeu? Se o seu marido sente ciúme de você e você escolheu ele assim, aceite essa consequência do seu marido. Se você escolheu um marido que não sente ciúmes, ótimo. Que não se incomoda que você tenha um personal homem, ótimo. Entendeu? Mas muitas vezes as pessoas acabam queimando etapas na hora de escolher uma pessoa e depois elas se encontram numa situação, pô, eu não gosto que meu marido fique assistindo futebol até de madrugada. Eu não gosto que meu marido beba cerveja com os amigos. Bom, mas você não perguntou isso antes, entendeu? Então eu até fiz um e-book no meu Instagram com 10 perguntas essenciais que tanto a mulher, principalmente a mulher, tem que fazer para o homem para entender se aquilo ali vai para frente ou não. Se você fizer 10 perguntinhas aqui que eu listei, você vai entender se aquilo ali vai poder ser um relacionamento a médio e longo prazo. Senão você entra num relacionamento que nem eu entrei, com uma red flag gigante para mim, que era fumar cigarro, e isso vira muito pesado a médio e longo prazo. É a questão dos ciúmes. Ah, pode treinar com o marido ou a mulher? Se o teu marido ou o teu namorado, parceiro, se incomoda, evita, porque você que escolheu aquela pessoa. Isso é uma boa resposta, você que escolheu. Só que dentro disso a gente vê muito esse movimento de homem, mulher, machismo, feminismo, e tá tudo muito... Você tem que ser desse jeito, mulher comportada, quietinha, submissa, e o homem tem que ser empoderado e masculinizado. E aí chegou esse movimento Red Pill, que é aquele homem super hétero top que domina tudo. Inclusive aquele Calvo do Campari disseminou muito isso. Pra ti, o que é ser um Red Pill? Faz sentido? Então, eu não acredito muito nisso, tá? Eu vi bastante conteúdo assim quando eu estava pesquisando, principalmente sobre relacionamento. E eu acho que esse movimento Red Pill, que é quando o homem é muito hétero e a mulher tem que ser muito submissa e tal, ele veio em resposta ao movimento radical feminista que aconteceu nos últimos anos. Que a gente viu esse empoderamento feminino, que de uma certa forma super legal, quando é normal, né, é legal, mas quando fica radical, nem mesmo as mulheres concordam com o que as feministas radicais dizem. E nem mesmo os homens que são centrados, equilibrados, concordam com o movimento Red Pill. Eu acho que isso veio para criar esse embate, essa defesa, que são dois extremos, né? O homem tem que resolver tudo e a mulher tem que ser submissa. E aqui ela diz que a mulher tem que trabalhar, tem que mandar em tudo e se pá, encontrar um homem, né? Então, assim, eu acho que são dois extremos, muito extremos. Eu não concordo com nenhum dos dois. Eu sou muito a favor do que é o certo. Eu acho que o movimento feminista, e eu vi até recentemente um debate desse cara do Red Pill que você falou. Calvo do Campari. Ele tem um nome, né, no Instagram, eu esqueci o nome dele. Agora eu também não sei. Mas ele estava debatendo com outro cara lá, que esse cara estava defendendo as mulheres. E o que acontece é o seguinte, quando tem briga entre homem e mulher, eu não sei os números exatos, mas eu diria que 80%, 90% das vezes o homem é o culpado.
O homem que ficou bêbado, que chegou em casa, que brigou com a mulher, que traiu. Hoje em dia, talvez até menos a questão da traição. Mas existe 10, 20% que é a mulher que é a culpada do relacionamento. Então, esses movimentos vieram para tentar equilibrar isso daí de alguma forma, mas continuam cada vez mais distantes e não está ajudando absolutamente em nada. Eu acho que a gente tem que brigar pelo que é certo. Se o homem espancou a mulher, ele tem que ir preso. Se a mulher espancou o homem ou traiu o homem, ela tem que acabar o relacionamento, ela tem que pagar a mesma pena. É igual, não é pelo movimento ser masculino ou feminino, entendeu? Tem que ser o que é certo, independente. O homem vai ter mais força física, existem mais históricos de que o homem saiu de casa, bebeu, traiu, chegou em casa, bateu na mulher. Existem mais históricos disso, eu acho que é por isso que esse movimento aqui em algum momento começou, que é a Lei Maria da Penha, para defender as mulheres, porque a maioria dos casos realmente é de agressão masculina contra as mulheres, mas existem também os casos onde as mulheres mentem, né, e criam situações para atingir os homens, os ex-maridos. Então, existem os dois lados. Eu acho que da mulher é menor, mas também com esse movimento cresceu e ficou cada vez maior. Mulheres se defendendo com a Lei Maria da Penha para mentir porque o marido quis ir embora. Por exemplo, ela inventa um monte de coisa do marido, que o marido vai preso e não fez absolutamente nada do que ela está dizendo. E hoje em dia, se a mulher falou uma palavra, já é a favor da mulher. Então, acho que é muito delicado esses dois lados e eu acho que eu sou a favor sempre do que é certo. Das provas, independente se a mulher errou ou se o homem errou. Tem que ser... por isso que eu fico um pouco assim em relação a esse movimento Red Pill. Eu acho muito louco, porque também vejo que é um resgate do homem, da masculinidade, dos valores que o homem tinha de antigamente para agora, para essa geração que está vindo até mais fraca, que as pessoas falam. Então, vamos resgatar os seus valores? Vamos te ensinar a treinar, a ser forte e a ter valores e crenças familiares? E para a mulher era... Você precisa resgatar também o seu lado mulher de querer parar de resolver tudo, né? E aí esse Calvo do Campari tem algumas frases que eu queria até ler pra ti, que ele fala, porque ele prega muito esse movimento Red Pill dentro das redes sociais dele. Só que para uma criança de 13 anos que tá lendo, ela vai entrando nesse algoritmo e ela começa a achar que ela tem que agir daquela maneira. Então uma das frases é: mulher de verdade mesmo, de valor, é a que se adapta ao estilo do homem e não ao contrário. Perfeito. Concordo? Entendo de onde ele vem. Eu acho que o homem, de uma forma geral, ele tem que ser o provedor e a pessoa que toma as decisões mais difíceis da casa. Porém, em um relacionamento, tem que ter adaptação dos dois lados. O homem tem que se adaptar ao estilo de vida da mulher, a mulher tem que se adaptar ao estilo de vida do homem. Senão, um relacionamento não fica funcional. Então, assim, quando você coloca uma frase solta assim, ela foge um pouco de contexto. E aí tem interpretações totalmente diferentes. Agora, se você falar, olha, o homem tem que ser o provedor, o homem tem que tomar as decisões mais difíceis, mas ele precisa também se adaptar ao estilo de vida da mulher. Já mudou totalmente o contexto. Todo mundo concorda com isso, né? Quando a frase fica solta ali, é por isso que eu tenho um receio muito grande quando a gente fala do movimento Red Pill, porque tem pessoas que falam coisas super sensatas e estão tentando resgatar essa questão do homem, mulher e tal, dos valores principais, mas tem pessoas que passam um pouco desse ponto e ficam extremamente radicais, assim como as feministas radicais, entendeu? Então eu fico sempre assim, vamos entender primeiro o contexto da frase para falar se cabe ou não cabe, entendeu? Mas você não acha que na última linha a mulher sempre se adapta mais à vida do homem do que ele à dela? Não necessariamente. Tu vê que o homem também faz esse movimento Se adapta. de vida. O homem abre mão de muita coisa para entrar no relacionamento. Quando ele decide, quero ter um relacionamento com essa mulher, ele abre mão de sair. Deveria, né, abrir mão de sair para balada com os amigos, de beber chopp na quarta-feira à noite para ver um futebol, de estar em casa. Então, os dois acabam se adaptando para o relacionamento ser funcional. Porque se um abrir mão de uma coisa no início para aquilo ali dar certo, a médio e longo prazo vai dar errado. Vai ficar disfuncional. Então, para um relacionamento ser funcional, tem que ser 50-50. Os dois têm que abrir mão, independente do valor que tenha assistir um futebol na quarta-feira com os meus amigos, mas eu posso estar em casa com a minha mulher e assistir o mesmo futebol. Ele está abrindo mão, entendeu? Então, tem certas situações que eu acho que para um relacionamento ser 100% funcional, os dois vão ter que abrir mão de muita coisa para isso dar certo. Muito bom. A segunda frase é: seja firme, fale com tom grave, trate-a como uma menina, exerça autoridade protetora e comande. Faz sentido? Quando você falou aí, o que me veio à mente, e pode ser meio assustador assim, me veio a questão de eu estar falando com um pet. Tá? De falar com um cachorrinho pequenininho. Você tem que falar alto, ele tem que te obedecer, que é totalmente diferente de uma mulher. Então eu discordo nessa frase solta. Eu entendo provavelmente de onde ele está vindo, mas eu discordo nesse sentido. Eu acho que um homem, a gente pode entrar naquele assunto de homem alfa e homem beta também. O homem pode liderar
sem ser grosseiro, sem ser estúpido com a mulher, sem falar alto, liderar de forma educada, de forma que ele mostre que ele pode ser um líder dentro da casa, dentro daquele relacionamento, mas sem agressividade. Então, a gente pode entrar nessa questão do homem alfa e homem beta, que eu acho que a gente toca nesse ponto, mas na frase solta eu discordo completamente. Parece que ele está falando com um pet ao invés de com uma mulher, entendeu? E nesse conceito que tu falou de homem alfa e homem beta, o que é um homem alfa pra ti? Então, o homem alfa e o homem beta, para quem não sabe, essa é uma tendência, né, que viralizou recentemente, principalmente nas redes sociais. A principal diferença é a questão emocional. Se o homem tem um controle emocional muito grande, ele é considerado um homem alfa. Se ele não tem tanto controle emocional, ele é considerado um homem beta. Uhum. O que significa isso? Você pode identificar isso rapidamente. Então, quem toma as maiores decisões? Eu vou te dar um exemplo. Olha, hoje a gente vai jantar e eu te pego às 8 horas, a gente vai no restaurante tal. Homem. Homem alfa. Está decidido, ele decidiu por você de forma educada. Uhum. Aí você fala assim, e aí, vamos fazer o que hoje? Ah, vamos jantar. Escolhe um restaurante aí. Você que escolhe. Nossa, broxante. Beta. A mulher já fica cansada. Beta. O cara não tá decisão, não está demonstrando interesse, entendeu? Então, assim, são coisas simples que você consegue perceber na personalidade do cara, de que fala assim, pô, esse aqui, tem mulher que vai preferir o beta, tá? Principalmente nessa geração atual, que prefere um cara que vai estar ali do lado dela, mas que ela vai tomar as principais decisões. Principalmente essas mulheres mais empoderadas. Mas tem mulher que vai preferir o homem alfa. Não necessariamente um é bom ou é ruim, mas tem gente que prefere ser liderada do que liderar. Então, acho que essa é a principal diferença. Quando você vê que o teu marido, namorado, está assistindo um jogo de futebol e ele fica muito descontrolado, quando o time dele ganha ou perde, ele grita, ele xinga, ele joga. Isso é um descontrole emocional. A tendência é ser um homem beta. Porque ele tem descontrole emocional. Não tinha pensado dessa forma. Então, se o cara ficou chateado, o time perdeu e tal, mas tá tudo bem, vamos lá, vamos jantar, vai ser legal. Homem alfa, entendeu? Então, isso são detalhes que você vai identificando no relacionamento para você saber o que você realmente quer. Você prefere ser liderada ou liderar? Então, não necessariamente um homem beta é visto como fraco e frágil, ou sempre? Não necessariamente, mas às vezes é o estilo dele de vida que ele pode ser uma pessoa super legal, super bacana, mas ele vai ter um descontrole emocional. Quando acontecer uma coisa mais triste, ele vai ser mais emotivo. Às vezes o homem alfa ele não demonstra tanto, entendeu? Então a principal diferença realmente é o controle ou descontrole emocional. E para esse cara sair de beta para alfa, o que ele precisa começar a fazer? Autoconhecimento, né? Precisa ter maior controle emocional. Isso vai ser número 1. Quando a pessoa começa a se controlar emocionalmente, se você me deixar, eu vou morrer. Quantas vezes a gente já ouviu, quando era principalmente adolescente, que você ainda não tem tanta maturidade emocional, de que não posso viver sem você e tal, essas coisas de relacionamento de adolescente, é porque você não tem maturidade emocional, você não tem controle sobre as suas emoções. Então, isso vai diferenciando um homem alfa e um homem beta. Boa. Que fala assim, olha, eu posso terminar esse relacionamento com você que eu tô feliz, torço pro seu bem, mas eu queria que a gente continuasse. Boa. Agora, pra gente ir pro final, vamos fazer um bate-bola? Produção, tu pode até participar se a produção quiser, mas... 3 características femininas que 99% dos homens procuram. Físicas. Físicas, né? Um corpo bonito, número 1. Um rosto muito bonito e um cabelo muito bonito. Não tem nada de inteligente, tá vendo? Não, física. Você falou física, né? Deixa eu me defender aqui, né? Ele tem um corpo bonito, um rosto bonito e um cabelo bonito. Pronto. Você falou física. Tá bom. Mulher, pode ter amigo homem? Mulher casada, não. Por quê? Porque não faz sentido. Se o homem for solteiro, por que ela vai continuar com esse relacionamento? A não ser que o homem seja casado também e crie-se uma amizade, mas... E se ele entrou na vida dela antes do casamento e ele já tá dentro daquele contexto? Essa amizade, aos poucos, vai se afastando. Você vai encontrar uma vez ou outra e tal, mas não faz sentido. Você é casado e fala assim, oi, fulano, vamos almoçar hoje aí você? Tu vai falar, pô, peraí. Qual o sentido de você almoçar com ele? Entendeu? Ou ele vai falar da sua namorada, da sua nova namorada, mas não faz sentido. Uma mulher casada não pode ter amigo homem e vice-versa. Agora... O homem também não pode ter uma amiga mulher? Não, casado não. Se for solteiro, sim. Para ambos, eu acho que isso é claro. Se eu nasci feia e inteligente, como competir com a bonita burra? Feia e inteligente, não existe isso. Eu acho que a beleza é uma questão muito relativa. Tá? Muitas pessoas podem dizer assim, mas eu não sou aquela mulher que tem o estereotipo da mulher muito bonita. Padrão, né? Mas tem beleza. Todo homem consegue enxergar beleza em uma mulher, seja a mulher mais alta, mais baixa, mais magra, mais cheinha. Toda mulher tem um tipo de beleza. É por isso que um corte nosso que viralizou,
viralizou com os comentários assim, mas beleza é relativo, você não acha a mulher tem que ser bonita e burra e tal. E eu não acho isso, eu acho que toda mulher tem uma beleza. A mulher que é inteligente é um ponto a mais para esse relacionamento dar certo. A mulher que não estudou, que não tem interesse em saber sobre outros assuntos, que não se aprofunda em nada, com certeza essa mulher vai ficar para trás. Então acho que a médio e longo prazo é mais importante ser uma mulher inteligente do que propriamente só ter beleza. A médio e longo prazo. Mas não existe uma burra inteligente, uma feia inteligente. Eu acho que a mulher se torna muito mais bonita e muito mais admirável quando ela... É que pra mim beleza não é subjetivo. Tu tem um contexto de beleza na tua cabeça que é o padrão social. Se a gente for pegar em Roma antiga, como é que a gente via as obras, existe um padrão estético de beleza. Sim. Essa beleza sai na frente da sociedade. Com certeza. Fato. E tem mulheres que não se reconhecem bonitas. Agora, pra mim, uma mulher que... E tem muitos comentários que falam, eu não nasci bonita, mas eu sou inteligente. Então, pra mim, uma mulher que nasceu feia e quer se melhorar, ou ela faz uma estética, ou ela se melhora de outras formas, ou ela contrata uma médica. Porque, assim, pra mim, não existe gente feia, existe gente mal cuidada. Exato. E no contexto de vida, a pessoa pode se melhorar muito ali. Pro homem, o que eu vejo pro homem, nem é o padrão estético que a mulher olha. Mas o homem, só dele colocar uma roupinha que melhora ele já vira estiloso e até descolado. É o que eu digo, a mulher quer sentir segurança, ela quer sentir paz num relacionamento. O homem quer estar com alguém do lado dele que atrai ele a médio e longo prazo. Então, não é só essa beleza que a gente imagina que é, mas... Hoje em dia você falou, não tem gente feia, tem gente que não se cuidou, que não se veste bem, que não cuida do cabelo. Então, todo mundo pode se cuidar para ser bonito para alguém, né? Qual o primeiro sinal que um homem é louco possessivo que a mulher tem que sair fora? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que quando o homem é muito autoritário e trata mal as pessoas ao redor, você já pode ligar o sinal de alerta. Principalmente se você for num encontro com ele, tratar mal o garçom, isso vai ligar um sinal de alerta ali para você. Se ele falar mal dos pais ou não tem relacionamento com os pais, é um outro sinal de alerta. São dois que são muito importantes ali que você já pode perceber. Se você olhar as redes sociais dele, tem muita selfie, ele falando dele o tempo inteiro. Entrou no encontro, o cara só fala dele, não deixa você falar, é um outro sinal de alerta. Sabe onde eu vejo? Controlador demais com lugares, ambientes e pessoas e mensagens. Sim. Quando o homem começa muito a querer controlar todo o teu entorno para fazer daquilo e saber onde tu tá e todos os teus passos, com certeza ele é inseguro e ele precisa se trabalhar primeiro para ter uma relação. Com certeza. Nesse ponto. Esse é um ótimo ponto também. Compartilhar senha do celular, obrigatório ou não? Num relacionamento a longo prazo, eu acho que acontece de forma natural. Num namoro, eu acho que não tem necessidade. Porque você tem questões financeiras, banco, etc., que talvez não caiba ali naquele momento de relacionamento. Agora, se você casou com a pessoa, está casado 5, 10 anos, isso vai acontecer de forma natural, não tem mais o que esconder. No início, você pode até esconder um casinho ou outro que você estava falando e tal, que você não sabe se aquele relacionamento ali vai dar certo, esconder senha de banco, etc., que é coisa mais pessoal sua, mas depois que aquilo ali se torna sério, não tem por que você esconder mais a senha do banco. Para você, Amaury, hoje, idade importa ou é só um número? Idade importa. Eu acho que na nossa geração assim a gente começou a entender que, principalmente essa questão do relógio biológico, se a pessoa quer construir um relacionamento com uma pessoa que queira ter filhos, é importante que ele saiba disso. Muitos homens não sabem dessa questão da mulher. É uma questão que a mulher nasce sabendo disso, o homem não sabe. Então, se ele quer ter um relacionamento com uma mulher que já tenha filhos, ótimo, já facilita, principalmente acima de 40 anos. Agora, a idade importa nesse sentido. Agora, à distância, se o homem pode se relacionar com uma mulher 20 anos mais nova, eu acho que você vai ter que entender muito quais são os princípios e valores dessa pessoa. Porque aí, se bater, independente da idade, vai dar certo. Agora, é difícil que os princípios, valores e características batam com uma idade muito grande, principalmente para a mulher. Quando a mulher é mais velha na relação, é muito difícil, porque ela já vai estar muito mais madura do que um homem. Por exemplo, se você tem 35 anos e um homem tem 25, é muito difícil que esse relacionamento dê certo a longo prazo. Ao contrário, né, do homem. Se o homem tem 35 e a mulher 25, tem mais chance de dar certo do que do outro lado. Às vezes a mulher mais velha se apaixona por um novinho de 25 e ela está na fase de conquistar a vida dela a partir dali. E aí ela joga para a probabilidade de uma pessoa que pode mudar muito de ideia ao longo da vida. E tenta ficar mudando essa pessoa. Então é muito difícil que a mulher mais velha consiga ter um relacionamento duradouro e longo com um homem mais novo. Eu já ouvi, mas o meu caso sim, deu certo, tudo bem. Mas a maioria dá errado, a médio e longo prazo. O oposto para os homens, porque às vezes o homem já conquistou financeiramente, já está num estágio lá de 45 anos e conhece uma pessoa ali de 30, 35, aquilo ali tem muita chance de dar certo, porque a mulher amadurece
mais cedo do que o homem de uma forma geral. Fato. E a Mauri, pra quem quer se relacionar em 2026, que mensagem tu deixaria? Me segue aí nas redes sociais. Muito bom! Me segue, a Mauri G. Nunes, que eu vou gente. falar muito sobre isso. O podcast aqui com a Mauri volta em breve com muitas novidades sobre relacionamento. Eu falo, a Mari já participou comigo também como co-host. Eu adoro as perguntas do lado feminino também. Eu trago mais do lado masculino para a gente entender, mas principalmente é focar na saúde mental, buscar a Deus e focar na sua saúde física, né? Para você entrar num relacionamento na hora de conhecer alguém, conhecendo você muito melhor do que conhecendo outra pessoa. Primeiro você entendeu exatamente o que você quer, aí você vai estar pronto para entrar no relacionamento. Perfeito, até a próxima. Se você chegou até aqui, eu sei que você gostou desse episódio. E como esse, tem diversos outros no canal. Agora, aproveita para seguir se você está escutando a gente pelo Spotify e se inscrever se você está pelo YouTube. E no Instagram, já aproveita e segue as nossas redes sociais. Eu te vejo por lá.